estar aqui, tanto eu como minha esposa, a irmã Sheila. Eu estou como pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Auma, desde 2003, né? 19 anos, vou fazer agora como pastor ali daquela igreja. E quero agradecer aqui ao pastor Natanael, ao pastor Manuel Fraso também, pelo convite de estarmos aqui, junto com os irmãos, falando um pouco aí do Evangelho de Mateus. Mateus não, de João. Desculpa, porque eu estou fazendo minha pesquisa toda no Evangelho de Mateus, então Mateus está muito claro na minha mente ainda, na minha cabeça, né? Então, gostaria de ler o versículo de número 16 do capítulo 3, somente um versículo de João. Então, acho que, ou acredito eu, que esse seja o versículo-chave do Evangelho de João, né? E confesso a vocês que foi um pouco assim, complicado pegar quais passagens eu poderia colocar nesse estudo de tão rico que é esse Evangelho. Então, e eu vou explicar, eu fiz uma introduçãozinha para a gente entender um pouquinho umas questões introdutórias do Evangelho, e depois eu vou falar daquilo que eu propus colocar dentro desse estudo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir todo mundo? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado por poder sentar. Eu pedi lá, botei lá, já está o material lá no computador, já pedi para copiar lá. Se puder colocar aí o data show para a gente aí, eu vou agradecer muito também pela ajuda para estar passando cada um dos slides. Gente, aqui no Evangelho de João, capítulo 3,16, só aqui nesse versículo você tem cerca de 4 verbos que são importantes. O verbo amar, o verbo dar, o verbo crer, o verbo perecer e o verbo ter. Nós temos 5 verbos aqui. Então esses verbos, eles de certa forma, eles vão se concatenando, né? Porque a pessoa só consegue ter Cristo se Deus amar o mundo. Se Deus amar o mundo, Ele se envia o seu Filho e nós paramos de perecer porque passamos a crer nele. Então só os verbos te dão a condição de você entender esse versículo. Eu só sei o que é amor porque Deus enviou o seu Filho. Só parei de sofrer porque eu agora creio nele. E se creio nele, não creio mais na morte, creio que terei a vida eterna. Então, essa é a proposta de Deus. Claro que eu coloquei o tema Evangelho de João, o Deus que se humaniza, que realmente é o que nós temos logo de cara quando a gente abre o Evangelho de João, que é nós chamamos na teologia de o prólogo, né? É o prólogo do Logos, ou o hino do Logos, o hino cristológico, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. Então, ali você tem 2 personagens importantes, que é Jesus e João. João seria, no caso, uma dobradiça ali porque em 2 partes é Jesus e 2 partes é João. E Jesus, na verdade, ele que é a luz, e João não é a luz enviada por Deus. E daqui a pouco eu vou falar, mas eu quero mostrar algumas coisinhas. Então essas são as 3 etapas, eu também tenho aqui o material em ordem, as 3 etapas da formação do Evangelho, para vocês entenderem como os Evangelhos chegaram até a gente, porque eu creio que foi falado em outras ocasiões
que os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque com um olhar você consegue entender as diferenças e as dessemelhanças, né? O que é semelhante e o que não é semelhante, a gente consegue ver com um olhar. A palavra sinótico significa isso, com um olhar. Então eu vejo os 3 primeiros evangelhos com um olhar, eu entendo que eles têm coisas semelhantes e coisas dessemelhantes, e algumas pessoas começam a dizer que os evangelhos têm ali, de certa forma, a Bíblia tem sim contradições, porque no evangelho diz um, no evangelho diz outra coisa, só que nós precisamos entender que os autores que escreveram os evangelhos não são meros copiadores, não copiaram um do outro, eles tiveram liberdade para usar um vocabulário próprio. Por isso que quando você olha num texto, o verbo, é porque para a gente entender melhor essa questão, aí nós somos obrigados a conhecer um pouco mais da língua original que foi escrito o Novo Testamento, que seria o grego. Por exemplo, no grego tem 3 tipos de verbo para significar ver. Por exemplo, blepo, horal e teaomai. O blepo quer dizer ver, mas no sentido só de olhar. Horal tem o sentido de ver, mas de contemplar. Então eu não só estou vendo que essa igreja é bonita, eu estou contemplando que ela é bonita. É diferente só de ver. Então eu não só vejo, eu contemplo. E o teaomai, na verdade, não é apenas contemplar ou ver, é observar. Tem gente que vê, mas não é observadora. Principalmente a gente que é casado, né? Não observa, aí a esposa bota uma roupa e a gente vê, mas não observa. Então o observar, ele é muito mais profundo nessa ideia. Então para a gente ver essas diferenças, mesmo que a gente saiba que os 3 primeiros evangelhos são sinóticos, com um olhar, a gente precisaria sair do português para ir para a língua original, para poder entender aonde é que está a diferença e aonde é que está igual, porque no português vai traduzir todas as palavras iguais, mas às vezes o termo no grego é diferente daquele que Mateus, Marcos e Lucas usou nos seus escritos. Então, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, não tem nada de contraditório. Eles não são meros copiadores. Cada um tem as suas necessidades dentro de suas comunidades e escreveram para dentro da sua comunidade. Você vê a parábola de Lucas, lá a parábola da ovelha perdida e da dracma, tá lá no evangelho de Mateus. Lucas fala para os fariseus e por isso escribas. Mateus fala para a igreja. Então você vê que a intenção é diferente. Então você tem os 4 relatos e os 4 relatam a ressurreição e a crucificação de Jesus. Mas cada um tem um objetivo dentro da sua comunidade. Então isso é importante ficar bem frisado, que se um dia alguém parar, você dizer, não, a Bíblia tem contradição. Lá nos 4 evangelhos, um fala uma coisa assim, mas eles não eram meros copiadores. Eles não tinham essa intenção só, eles tinham objetivo dentro de suas comunidades. Porque os evangelhos foram escritos para a igreja. O evangelho, ele é um estilo literário, mas ele não é uma biografia. Não foi dever de João, nem dos outros 3 evangelhos, escrever uma biografia de Jesus. Por quê? Porque toda biografia ou autobiografia, ela tem que falar da vida da pessoa, desde quando ela nasce até a sua morte ou enquanto ela estiver viva. Mas a gente vê que Jesus aparece quando nasce, quando é apresentado no templo, depois 12 anos, depois ele some. E só aparece com 30 anos de idade. Então, onde estão esses 18 anos que Jesus some na história? Então, os evangelhos não são uma biografia de Jesus, porque se fosse esses 18 anos de desaparecido, não estaria fora dos 4 evangelhos. Então, isso a gente tem que descartar. Então, o que é o evangelho? O evangelho é uma nova de paz, uma mensagem de paz, isso num sentido oral, porque o evangelho é antes falado para depois ser escrito. Então, depois que ele é escrito, que aí ele passa a ser assim, chamado de evangelho. Vocês estão entendendo aí, gente? Amém? Tá tranquilo? Tá? Então, pode passar aí essa primeira etapa que eu queria mostrar para vocês. Então, essa é a primeira etapa, Jesus e os discípulos antes da Páscoa. Então, é claro que ao redor de Jesus, surgiram ali, formou um grupo de discípulos em que preservou-se uma tradição da palavra de Jesus. Então, tudo que Jesus ia falando, eles iam conservando essa palavra. Então, eles são, na verdade, não só esses 12 discípulos,
Se você olhar na sua Bíblia, em algumas partes, quando se refere os 12, o número 12 está com letra maiúscula, isso significa que os 12 agora não são só um grupo, mas uma instituição, e por isso que está lá com D maiúsculo, isso no português. Porque nos textos gregos, nunca a gente vai encontrar um texto grego com letras maiúsculas ou minúsculas. Sempre os manuscritos estarão ou todo maiúsculo ou todo minúsculo. Mas no português, calhou, aceitaram colocar esse 12 com D maiúsculo para dizer que esses 12 discípulos agora são uma instituição dos apóstolos. Então são esses discípulos que vão acolher as palavras de Jesus, que vão absorver o que Jesus está falando, porque eles não têm nenhum escrito evangélico. Ou seja, tudo que os discípulos estão ouvindo, na verdade, é uma nova interpretação daquilo que está lá no Antigo Testamento. Então, tudo que Jesus está falando, tudo que Jesus está pregando na verdade, citações do Antigo Testamento, porque a igreja primitiva, a igreja do primeiro século ainda não tem nenhum escrito, então eles precisam absorver, precisam guardar, precisam aprender o que Jesus está falando com as suas palavras. Esses discípulos, eles tinham aí a cultura da memória e da tradição. Vocês podem observar que o mundo ocidental, o mundo oriental, ele tinha muito essa ideia de tradição oral, então tudo era falado e eles iam aprendendo. Com 6 anos, uma criança no mundo judaico já sabia praticamente a Torá de cor. Com 12 anos, eles eram levados pelos melhores rabinos para as melhores escolas rabínicas, e dali eles se tornariam doutores da lei. Então eles tinham essa cultura da memória, a anamnese, eles tinham essa ideia de memorizar. Os discípulos, eles conheciam 2 escolas elementares do seu tempo, que é a Bet HaSefer, que significa a casa do livro, e a Bet HaMidrash, que é a casa de estudo. A primeira é uma escola elementar, tipo o primário e o ensino médio, e a segunda era a faculdade, que estava em anexo ao templo, ou a religiosidade. Então, ao mesmo tempo, era ensinado tudo que vivia ou da sabedoria do mundo judaico, mas também toda a questão da Torá, toda a questão da lei. Quando a gente fala Torá, de certa forma, a gente está abrangendo todos os 5 primeiros livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Então, é claro que eles estão ali com essa aprendizagem. Então, para eles, nada disso é difícil. Para nós, manter essa tradição da memória não é tão fácil assim, né? Mas para eles era uma coisa tão fácil. Até porque o hebraico, ele foi escrito de maneira que ele tem ritmo. Então, quando você vai ler lá o hebraico, ele é ritmo, ele tem uma forma rítmica, e tudo que é ritmo, você tem mais facilidade. Você, por exemplo, você vai ler lá a primeira parte de Gênesis, Bereshit, bara Elohim, ret hashamayim, veret haaretz, vevu, vavohu, tohu. Então, você consegue memorizar melhor essa questão, porque ela é, de certa forma, cantada. Então, você consegue. Por que a gente não precisa de pasta para cantar? Porque é fácil aprender e memorizar. Agora eu quero ver a citar. Vamos fazer aqui uma citação de um hino. Aí tem que estar com a letra aqui na mão, senão você não consegue lembrar. Depois, o objetivo principal era o de aprender de memória. Então, os discípulos tinham esse objetivo de aprender de memória. E depois, a cultura da memória e da tradição impregnava os discípulos de Jesus. Não é à toa que também você tem essa repetição nos evangelhos. Não é à toa que Jesus é levado também para participar de vários tribunais. Várias vezes ele passa por tribunais diferentes, porque também eles tinham essa cultura de depoimento, de estar sempre depondo para ver se estava batendo tudo conforme o que era falado. A segunda parte aí, por gentileza, vocês acompanharem. A segunda parte é a comunidade pós-pascal. Ou seja, você tem os discípulos antes da Páscoa, e agora você tem os discípulos depois da Páscoa. Então, há uma relação de continuidade e descontinuidade entre a comunidade pré-pascal e a comunidade pós-pascal. O que é a continuidade? Porque se trata dos mesmos discípulos antes da Páscoa, que vão aí ter essa íntima relação com Jesus.
e você tem a descontinuação, com a descontinuidade. São os mesmos discípulos, mas não são mais iguais. Por quê? Porque eles foram transformados pela experiência do ressuscitado. Mudaram e descobriram uma nova luz que ilumina toda a vida anterior com o Mestre. Ou seja, uma coisa é antes da ressurreição, outra coisa é depois que Jesus ressuscita. São as mesmas pessoas, mas as suas vidas agora foram transformadas pelo poder do ressurreto. Assim é conosco também. Olha como nós éramos antes de conhecer o ressuscitado e olha o que aconteceu na nossa vida depois de conhecer o ressuscitado. Somos outra pessoa? Não, somos a mesma pessoa, mas o encontro mudou a nossa vida. Sabe? O Evangelho tem esse poder de mudar as nossas vidas. Então eles são, essa é a segunda fase, isso para vocês entenderem como o Evangelho de João e os outros 3 estão sendo formados. Então, assim, não é igual ao Corão. Maomé estava lá sentado no deserto, o Corão caiu na cabeça dele, pronto, achei aqui o livro do santo. Não, há uma construção para que esse evangelho fosse escrito e chegasse até nós. Então, já passamos por 2 etapas. A primeira etapa é que eles estavam ouvindo tudo que Jesus ensinava. A segunda é que eles ouviram antes da ressurreição e agora tiveram esse encontro com o ressuscitado, transformou a vida deles e eles agora vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam, porque Jesus não está mais com eles. Então agora é eles que vão ter que falar o que Jesus falou. Agora é eles que vão ter que anunciar o que aprenderam de memória, o que Jesus falou. Pode passar a terceira fase, a redação dos evangelhos. Então, o trabalho dos escritores dos evangelhos vem descrito como selecionar os dados da tradição oral e escrita. Quem leu o prólogo de Lucas? Muitos intentaram escrever sobre Jesus, mas eu fiz uma pesquisa minuciosa. Você vai ler lá, capítulo 1 de Lucas, é praticamente um prólogo para dizer como ele fez o evangelho dele. Então, eles tiveram o trabalho de selecionar os dados. Os únicos evangelhos que têm a infância de Jesus é Mateus e Lucas. Ora, quem foi a fonte para dizer para Mateus e para Lucas como aquela criança foi todo o desenvolvimento? Provavelmente sua mãe. Sua mãe foi tradição oral para que eles escrevessem aquela parte. E a tradição oral, se a gente olhar para quem escreveu o Evangelho de João, porque nenhum dos 4 evangelhos tem um autor escrito nele. Eles não trazem uma marca autoral, a não ser o Evangelho de Lucas, os outros evangelhos. E também João, que supõe-se ser o discípulo amado como autor, mas nós não temos marcas autoral aqui nos 4 evangelhos. E eles também vão realizar síntese, quer dizer, vão juntar, selecionar os dados da tradição oral, da tradição escrita, vão realizar síntese, vão ver o que serve e o que não serve, depois vão fazer adaptar a tradição e receber das situações das diversas igrejas. Então, cada igreja tem suas situações, a gente precisa entender isso, que nada foi escrito para fora da igreja, tudo foi escrito para suprir as necessidades da igreja. Então a palavra surge no meio da igreja, ela precisa ser interpretada no meio da igreja e ela precisa ser recebida pela igreja. Então esse é o processo. Depois nós temos aí conservar o estilo da proclamação. Ou seja, antes de ser escrito, houve uma proclamação. Então essa proclamação ela tem que ser conservada. Vocês estão vendo o trabalho que eles tiveram para poder formar o seu evangelho? Gente, eu levei 2 anos para escrever este livro, que foi uma tese minha de mestrado. Agora eu estou levando 3 anos para escrever uma tese de doutorado. Então, vocês imaginem o trabalho que tem para a gente ter que escrever, porque a gente tem que selecionar, tem que ver o que serve, tem que ver o que não serve. Só nesse livro aqui tem mais de 700 notas de rodapé. Então, foram mais de 100 e poucos livros que eu usei. Então, você imagina, tem que ler, tem que reler, tem que ler, tem que reler, tem que olhar, tem que... É uma coisa... Então, e olha que não é inspirado. E eu também não posso nem dizer que o que eu escrevi é melhor
e mais inteligível do que o que esses homens escreveram. É um erro e é uma jactância nossa dizer que os autores da Bíblia não tinham sabedoria. Gente, se a gente observar minuciosamente como esses homens escreveram a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que a inspiração divina é poderosa e que esses homens também tinham compromisso com a palavra de Deus. Então isso é de muita importância. Pode passar mais uma aí. Aqui eu falo um pouquinho sobre datação, não vou me apegar muito a isso, né? As principais datas aí são o ano 90, entre os anos 80 e 90, tem alguns que colocam aí até data antes do ano 70, existem pessoas que dizem mesmo que talvez foi o discípulo de Jesus e ele escreve muito mais tardio, ao invés de ser lá 90, 95, quase 100, né? A tradição coloca próximo ao final do século I, 80 e 95, mas existe um forte acordo aí de que o evangelho foi escrito no reinado do imperador Domiciano. Então ele está ali, tudo que foi escrito no Novo Testamento não passou do primeiro século. O primeiro século é o auge para que todo o Novo Testamento tenha sido escrito, e o evangelho de João não é diferente, também foi escrito dentro desse período. Pode passar, por gentileza. O local da escrita não há referência no Evangelho de João para dizer aonde ele foi escrito. Não tem nenhuma informação. Alguns dados aí das tradições da igreja primitiva diz que escreveu em Éfeso. Outros lugares sugeridos por alguns estudiosos são Alexandria, no Egito, e Antioquia, na Síria. Quando a gente fala dessas cidades, por exemplo, Alexandria, no Egito, Antioquia, na Síria, em Éfeso, a gente precisa entender que o evangelho, porque pessoas podem pensar que o evangelho começaram nas pequenas cidades. Não, pelo contrário. O evangelho não iniciou na parte rural daquela época. O evangelho começou em grandes centros. Jerusalém é um dos grandes centros do mundo palestino, do Oriente Próximo, e depois ele vai para as maiores cidades, como Roma, como Antioquia da Síria. E, na verdade, Antioquia da Síria seria como quase um quartel-general, perdendo apenas para Jerusalém, que seria a mãe das igrejas. Mas Antioquia da Síria na verdade, onde estão praticamente todas as comunidades. Quem está aí influenciando as comunidades? Pedro está influenciando essa comunidade. Paulo está também ajudando aí nessa comunidade. Então você tem uma igreja que não começa em pequenos centros, em centros rurais, mas ela começa em grandes urbes com uma miscigenação imensa, não só de pessoas, mas também um panteão de deuses. E é nesse momento que a igreja precisa estar sendo alimentada e ensinada. E o evangelho de João surge no momento que o gnosticismo está muito forte. O gnosticismo está bombardeando a igreja, bombardeando os cristãos, porque qual é a ideia que o gnosticismo tinha? É impossível Deus se encarnar. Então eles acreditavam em Deus, ou nos deuses do panteão grego ou greco-romano, mas acreditavam nos deuses que não se encarnavam. Mas aí vem João e diz, Deus se encarnou, está entre nós e habita entre os homens. Para quê? Para dar uma resposta, não só para o gnosticismo, mas para fundamentar a fé dos cristãos, porque senão eles ficariam, como é que a gente vai crer se eles estão dizendo que ele não se materializou? Então ele se encarnou sim, tornou-se homem, e isso está bem claro aí no Evangelho de João. Pode aí passar mais uma, por favor? Então os destinatários de João estão nos círculos de leitores que haviam sido influenciados pelo gnosticismo, eu falei. Os supostos versículos chaves 20, 30, 31, capítulo 20, 30 e 31, são os supostos versículos-chave, porque, como eu falei, o versículo-chave é João 3,16, que mostra que Deus amou todo mundo sem olhar as suas situações. Esses versículos-chave também eles servem para, provar que João que tinha aí uma mente de pessoas não salvas. Então, João estaria também ensinando para pessoas que não seriam salvas, que seria, no caso, o pessoal do mundo do gnosticismo. Então, aqui, gente, essa primeira parte é praticamente uma introdução
a gente entender como os evangelhos se formaram e como eles chegaram até nós. Então, o que nós temos hoje na nossa mão é tudo aquilo que passou por essas 3 etapas, é o que nós temos hoje aqui em nossas mãos. Com essa ideia de dizer que os 3 primeiros evangelhos são sinóticos, eles podem ler junto, distanciaram o 4º evangelho dos 3 primeiros evangelhos. Mas até fazendo esse trabalho, eu li um autor, e eu não pude botar aqui porque realmente fica muito extenso, e esse autor defende que há uma relação muito íntima entre Lucas e João. E depois ele vai também afirmar, esse autor, que os 4 evangelhos precisam ser lidos de maneira evolutiva, ou seja, um dependendo do outro. Então, na verdade, eu não posso mais, segundo esse autor, ler os 3 primeiros evangelhos, desassociando do evangelho de João. Então, na verdade, eu poderia ler Mateus, Marcos, Lucas e João de maneira evolutiva para tentar entender o que esses autores queriam passar para a igreja. Vocês estão entendendo aí? Estão entendendo? Então, de forma evolutiva. Então, não separar, mas ler de maneira que a gente consiga entender o que esses autores estão querendo passar na igreja. Você tem o evangelho de Mateus, que é dos 4, é o único eclesiológico, porque é o único que usa a palavra igreja. Está lá 2 vezes, eclesia. Aí você tem o evangelho de João, que é, na verdade, dos 4, o mais pneumatológico. E é o único que traz uma cristologia do alto, porque o Cristo desce e se encarna. Geralmente os outros é uma cristologia de baixo para cima, ou seja, um Cristo que já é chamado de Jesus Cristo, ou seja, uma cristologia de baixo para cima, enquanto João traz uma cristologia do alto, é o Deus que desce, é o Deus que se torna homem. Então você tem uma cristologia muito também alicerçada e muito baseada. Nas nossas aulas de teologia a gente fala que a cristologia é a matéria mais importante, porque, na verdade, é a cristologia que dá base para todas as outras teologias. Porque se nós não tivermos uma cristologia fundamentada, se nós não soubermos quem realmente é Cristo, todas as outras teologias, elas vão falhar. Então, nós precisamos saber quem é Jesus. E os evangelhos têm capacidade para mostrar isso para a gente, sabe? Os evangelhos têm capacidade para mostrar isso para a gente. Então, é importante a gente ter essa leitura dos evangelhos para depois chegar. A Bíblia não está em ordem de cronologia, não está em ordem de cronológica, mas ela está em ordem provavelmente de grandeza. O que é a ordem de grandeza? Os evangelhos são maiores do que as cartas. As cartas de Paulo são maiores do que as cartas católicas e as cartas pastorais. Lá no Oriente é diferente. As cartas dos apóstolos estão na frente das cartas de Paulo. Então, lá, a ordem da Bíblia é a ordem de grandeza diferente da nossa. Mas a nossa, qual é a grandeza maior? Os evangelhos. É igual a Bíblia que nós temos. A nossa Bíblia ela tem 4 partes, o Antigo Testamento. Por quê? Porque ela segue a 70. Mas a Bíblia hebraica ela tem 3 partes, que é chamada de Tanakh, Torá, Nevirim, Ketuvim. Ou seja, não está em ordem cronológica, mas está em ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza? É os profetas? Não, é a lei. Então a lei é maior do que os profetas, do que os escritos. E o profeta é maior do que os escritos. Por isso, Torá, os profetas e os escritos. Então a Bíblia não tem ordem cronológica, mas possivelmente ela está numa ordem de grandeza, ou seja, a ordem de importância. E agora vamos realmente entrar no Evangelho de João. E aí eu separei o prólogo de João. Então, o Cristo encarnado, o Deus que habita entre nós. Pode passar mais uma aí, por gentileza, está aí. Então, o verbo diante de Deus e do mundo. A origem e a posição do verbo em relação a Deus e a sua função no mundo e na história. Função criadora e função reveladora. Gente, se você ler, João diz, no princípio era o verbo. Quando você vai para Gênesis, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. É a mesma coisa. João escreve com ideia em Gênesis. Então, enquanto você tem em Gênesis o verbo falado, você tem agora em João o verbo encarnado. Então, enquanto o verbo sai para criar da boca de Deus,
no Evangelho de João, é o verbo que se encarna para revelar quem é Deus. Então, no Antigo Testamento, ele sai para fazer a obra criadora. E em João, ele sai para revelar quem é Deus. Tanto é que Filipe pergunta para ele, mostra-nos o Pai, é o que não basta. Jesus disse, olha, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, eu estou aqui para revelar o Pai. Então, ele tem esse aspecto da revelação e da questão da criação. Então lá você tem o verbo, porque tem, e disse Deus, vai homem, Elohim, ou vai homem, Adonai, vai homem, disse Deus, haja luz. A gente fala Adonai porque o tetragrama sagrado é impronunciável, gente. Então por isso que aqui eu tive que segurar, porque geralmente a gente usa o tetragrama sagrado e a gente fala Adonai, porque foi vocalizado. Então o nome Senhor, quando você encontra na Bíblia lá, com caixa alta, ele é impronunciável, o judeu não pronuncia. Então, o Elohim é o mais utilizado também, mas esse nome Senhor, que a Bíblia grega traduziu para Senhor, a gente fala Adonai, mas no Antigo Testamento esse termo é impronunciável. Vocês já pararam para perguntar aqui, vocês já pararam para se perguntar que a primeira coisa que Deus fez foi a luz? Estava tudo em trevas. E aí eu pergunto, que luz é essa que Deus cria? E aí vem João e fala que ele é a luz dos homens. Sabe? Lá no Antigo Testamento, Deus cria a luz. Porque o que ilumina, na verdade, não é o sol, não é a lua e nem as estrelas. Porque antes dos luminares serem escritos, Deus disse, haja luz. Então aquilo que estava em trevas, agora está na luz. Porque Deus criou primeiro a luz. Por meio do verbo, que agora se encarna e diz que ele é a luz dos homens. A luz dos homens. O verbo existe desde sempre. Ele é gerado e não criado. Então a geração de Jesus não é uma geração igual a nossa. Nesse meu livro eu até comento sobre isso, porque eu falo da comparação de Jesus com João Batista. Jesus nasce da mulher, mas ele também nasce a partir da mulher. Ele nasce da mulher porque toda pessoa tem que nascer de uma mulher. Mas ele também nasce a partir de uma mulher, porque quando ele nasce antes da mulher existir. Então ele nasce da mulher porque ele tem que vir a partir dela. Mas ele nasce dela e quem dá a luz para ele nascer, ele é que cria ela para que ela pudesse dar luz para ele. Por isso que ele é o verbo desde o princípio. Ele não é criado, ele é Deus junto com o nosso Pai. Isso desmonta toda a teoria das testemunhas de Jeová, que diz que ele é o tipo um Deus, alguém menor do que Deus. Não. Só pode estar junto de Deus quem for Deus com ele. É essa preposição prós, porque no grego está prós, ton theon. Gente, é que eu não quero me amostrar, mas eu sei João, do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, de cor em grego. Eu poderia aqui falar dos 4 versículos em grego, mas não vou fazer isso para alguém não dizer assim, está querendo se amostrar. Então eu poderia ler aqui sem precisar. Eu gravei, eu memorizei o versículo 1 até o versículo 4, em grego, desse texto que vocês leram aqui no português. Então lá está prós, ton theon. Esse prós significa junto com, ao redor. Mas isso não quer dizer que ele está ao redor. Quer dizer que ele está frente a frente. Só pode estar frente a frente com Deus quem for Deus igual a ele. E é esse Jesus que nós servimos nesta noite, neste lugar. Um Deus que não é apenas menor do que o Pai, mas é igual ao Pai. Por isso ele tem poder de dizer, eu sou a luz do mundo. Por isso que ele tem esse poder de transformar. Porque ele está lá desde o princípio. Ele está junto com o Pai. Ele sai da boca do Pai no sentido verbal, no sentido oral. Mas agora ele sai do Pai para encarnar. Porque a encarnação de Jesus é Deus se dando para nós em amor.
A encarnação de Jesus é isso. É Deus saindo de si para se revelar a cada um de nós aqui. É isso que significa. O verbo falado agora é o verbo encarnado. O verbo estava junto com o Pai, ou junto do Pai, e o verbo era a luz verdadeira, que é o que está aqui no texto. Luz verdadeira. Porque pode até existir outras luzes. Mas a luz verdadeira, aquela que a gente não sabe qual é o princípio sem princípio, que é o criado para acabar com todo tipo de treva, porque a terra estava em trevas. Está lá bem claro no texto. E a terra estava sem forma, estava vazia. O Espírito pairava, né, gente? A nossa Bíblia diz pairava, né? No hebraico é muito mais profundo do que isso. Você imagina criar uma coisa e criar com pairando. Não tem lógica. Na verdade, o Espírito Santo está sacudindo, agitando tudo, com muito poder e muita glória. E é quando sai a palavra, e disse Deus, haja. E ouve. E ouve. E agora em João, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pode passar mais uma, por favor? Eu tenho até que hora até? 9h20. Então, gente, tenho 20 minutos só. Então, vai. Já passou? Isso aí são... Gente, como eu falei para vocês, o Evangelho de João é muito rico, então eu peguei aquilo que fosse, sabe, o mais interessante. Então, esses são os 7 eu sou. No hebraico, lá no Moisés pergunta para Deus, eu vou chegar no Egito, eles vão me perguntar lá, qual é o teu nome? Qual é o nome do teu Deus? Porque lá no Egito tinha uma porção. Aí ele diz o quê? No hebraico é Erreiê, Axé, Erreiê. Eu sou o que sou. Mas como no hebraico não tem presente, passado e futuro, a gente faz imperfectivo e perfectivo, então você pode traduzir isso aí como eu sou o que sou, serei o que serei e fui o que fui. Ou seja, ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Entende? Então, Erreiê, Axé, Erreiê. Eu sou o que sou, eu fui o que fui, eu serei o que serei. E agora Jesus vai imitar. E por que Jesus imita? Esse eu sou quer dizer, igual ele é, eu também sou. Então ele é, eu também sou. Não, mantém lá, por favor, mantém, não foge não. Volta lá, por gentileza. Isso. Então ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, está em contraste com o maná que desce do céu. Enquanto o maná só alimenta a carne, ele é o pão que dá vida para todo homem. Eu sou a luz do mundo. Isso aí daqui a pouco eu vou falar, não vou entrar nisso aí não. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto o povo está no deserto, perdido, rodando para lá e para cá, Jesus disse, eu sou o norte, eu sou a direção, eu sou a vida, eu sou a verdade. E é isso que nós precisamos pregar para esse mundo perdido no deserto. O eu sou que transforma, que alimenta, que é a porta, que é o bom pastor, quer trabalhar na vida dessas pessoas aí. Depois eu sou a videira, a verdadeira. Por que eu botei aquele A lá e eu botei em negrito e coloquei ele também com sublinhado? Por quê? Porque no grego tem aquele artigo ali. A palavra verdadeira é aletinon no grego. Verdade é aletheia, mas verdadeira aletinon. Por que está eu sou a videira? Porque na nossa Bíblia está, eu sou a videira verdadeira, não é assim que está na sua Bíblia? Aí eu pergunto, com aquele A lá, muda ou não muda o significado? Vocês podem ler para mim lá, 1, 2, 3? Só o último ali, 1, 2, 3. Muda ou não muda o sentido da tua Bíblia aí? Ou seja, pode ter tudo quanto é tipo de videira, mas a verdadeira é só o eu sou. Aquele A ali significa isso. Existe todo tipo de videira, mas a verdadeira é só eu que sou. Aquele A significa isso. Pode até aparecer como apareceu, mas igual a mim não tem, porque eu sou a verdadeira. As outras videiras podem até dar uva e pode até sair suco, mas o que dá alegria verdadeira sou eu. Porque
Que a videira não dá suco de uva, ou o vinho na Bíblia não é alegria. Então, se a alegria verdadeira é só em Jesus. Porque o vinho que o povo tem que beber aí tem que ter álcool. Mas o nosso vinho é o Espírito Santo. Como diz Efésios, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, enchei-vos do Espírito Santo. Então ele é a videira, mas não a videira qualquer, a verdadeira. Então, por que eles tiraram isso da nossa Bíblia, né, gente? Por que não tiraram? Porque toda a tradução que nós temos, ela já é interpretativa. Então, na verdade, o que você tem na mão não é só a tradução, mas a interpretação. Alguém já escreveu e alguém já disse como você tem que entender a Bíblia. Como eu trabalho com Bíblia, eu sou biblista, eu sou exegeta, então no Brasil, gente, aqui não falo para me gabar não, porque eu ralei, estudei muito, só Jesus. Mas no Brasil, no mundo pentecostal e assembleano, na verdade eu sou um dos únicos biblistas no Brasil com diploma de teologia bíblica. Então eu trabalho direto com o texto do Antigo e do Novo Testamento e traduzo para o hebraico. Então todo o trabalho que eu faço a partir da minha tradução, eu que traduzo. Depois eu crio um comentário exegético para explicar cada palavra que eu... Só que a Bíblia que nós temos, alguém lá atrás falou assim, eu vou traduzir, mas eles têm que entender o que eu estou entendendo, é o que você tem na tua mão. Então por que tiraram essa preposição, esse artigo? Então ele não é só a videira verdadeira, ele é a videira a verdadeira. Então isso muda, porque ele é a videira e a verdadeira. A nossa Bíblia é eu sou a videira verdadeira. Depois vocês brigam com as editoras aí. Pode passar, por favor? Gente, eu coloquei esse termo aí, mas eu coloquei isso aí simbolicamente, tá? As esposas do Senhor, no plural, né? Mas eu coloquei isso aí só para vocês entenderem. Só tem uma esposa, mas coloquei o que vocês vão entender. Personagens femininos às quais Jesus se refere com o apelativo mulher. A palavra mulher no grego é guiné. Está ali, eu botei no grego, aí está lá mulher, esposa. Homem no grego é antropos, que significa humanidade, pode também significar homem, mas o homem adulto seria ané, ou seja, alguém já pronto para casar. E mulher é guiné, ou seja, uma mulher, esposa, que são termos que João usa. Esses termos aí são usados por João. Sai da boca de Jesus no Evangelho de João. São as 3 mulheres que representam as esposas do Senhor. Ou seja, a relação de Deus e Israel era representada pelos profetas como um matrimônio. Isso está em Isaías 54, versículo de número 5 e 2,16. Então, quem é a primeira mulher? A primeira mulher que Jesus se refere com esse apelativo é a sua própria mãe. Ela representa a esposa fiel da antiga aliança, da qual procede o Cristo, e que está disposta a colaborar com a obra do Messias, à espera da realização da sua hora. Ou seja, a primeira esposa representa o Antigo Testamento. Gente, você pode ter qualquer preconceito contra Maria por causa do mundo católico, mas ela foi, na verdade, a arca de Deus, sabiam disso? Porque ela carregou dentro dela a presença de Deus. E nós também não somos diferentes, nós também somos essa arca, porque a gente carrega dentro de nós a presença de Deus. Ela é a arca da aliança. Então ela representa o Antigo Testamento, mas que está disposta a trabalhar em prol da obra do Messias. Então essa é a primeira esposa. A segunda mulher é a samaritana. É a esposa adúltera que o esposo reconquista com a oferta de um amor maior do que o anteriormente conhecido. Se envolveu com vários deuses, mas agora o Messias está disposto a amar, a perdoar e continuar com o matrimônio. E terceiro, você tem a mulher, que é a Maria, a terceira mulher, que é a Maria Magdala, ou Maria Madalena. Ela é esposa da nova aliança, pois ela é a primeira anunciadora do Cristo ressuscitado. Não foi homem que viu Jesus vivo primeiro, foi a mulher. Então ela vai lá, ele está vivo.
vivo, ele está vivo. E aí eles vão lá para ter certeza se ela está viva. Então, nós passamos por essas etapas. A primeira é aquela que guarda a antiga aliança, mas ela cai em adultério adorando outros deuses. Mas aí vem uma que é fiel e vê o Cristo ressuscitado e anuncia, ele não está mais morto, ele está vivo. E os discípulos vão lá ver que Jesus ressuscitou. Passa mais uma aí, por favor. Gente, essa aqui eu botei porque eu achei muito interessante. Jesus, a luz que brilha nas trevas. João capítulo 8, versículo 12. Então, ao entardecer, gente, no templo, eram acesos 4 imensos candelabros, assim, nas partes da cidade. Candelabros de ouro. Tendo em sua parte mais alta grandes bacias cheias de azeite, onde ardiam pavios feitos com as roupas dos sacerdotes fora de uso. Então eles pegavam aqueles candelabros e botavam umas bacias imensas com azeite inflamável e os pavios seriam as vestes deles e eles acendiam. E aquilo ali pegava fogo. Os sacerdotes subiam grandes escadas e acendiam os candelabros e se dizia que a luz era tão forte a ponto de iluminar toda a cidade de Jerusalém. Esse ritual lembrava a profecia de Zacarias. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas à tarde haverá luz. Jesus não se impressiona com esse ritualismo. Ou seja, ele está numa festa acontecendo e ele vê tudo aquilo e não se impressiona. A liturgia do templo, com toda a sua glória, só cobria o vazio de uma religião afastada das necessidades reais dos homens. E é por isso que Jesus fala para os seus discípulos: a doutrina de vocês tem que superar a dos escribas e dos fariseus. Não adianta ter uma roupa brilhante, não adianta ter atos culticos, se o objetivo não for salvação de almas, se o objetivo não for transformação de vidas. E Jesus não se fica ali entusiasmado com tudo aquilo, não. Os únicos beneficiários dessa festa eram apenas os líderes que ostentavam poder e vaidade. E é aí que entra Jesus, não apenas bagunçando o ritual judaico, mas também proclamando-se como: eu sou a luz do mundo. Então, enquanto está tudo iluminado, pastor, enquanto eles fazem tudo aquilo que só incendeia e só ferve a carne, mas não traz Deus para perto, Jesus está vendo tudo iluminado, mas isso não quer dizer nada. A verdadeira luz é nesse inteirinho que ele grita: eu sou a luz do mundo, quem anda em mim não anda em trevas. Não basta só estar na igreja, gente. Eu tenho uma mensagem que o tema dela é 9 tipos de desviado na igreja. Então não basta estar na igreja. Tem que andar na luz. Porque se não andar na luz, está em trevas. Porque Ele é a luz. E para mim não estar em trevas, eu preciso estar nele. Porque você pode até estar numa cidade iluminada, cidade da luz, onde é Paris, cidade da luz iluminada. Mas olha aquela multidão toda em trevas. Então é nesse período que todo mundo está na luz, porque a cidade tem luz, mas ela em si está em trevas. E Jesus chega nesse ambiente religioso, que faz tudo isso, mas Deus está lá longe, afastado, longe de todo mundo. Mas aí Jesus chega e diz: eu sou a luz. Eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas. Então, tudo que nós temos na Bíblia que está acontecendo tem um contexto histórico. E quando Jesus grita: eu sou a luz do mundo, ele está dentro de uma festa, em que a cidade está iluminada. Jesus, na verdade, ele é o exegeta de Deus, porque ele interpreta a Bíblia de forma correta. É ele que pegou todo o Antigo Testamento e quando ele pregou de forma correta.
A religiosidade daquele tempo tinha afastado eles de Deus. E Jesus fala várias vezes em João: vocês não são filhos de Deus, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês não teriam vontade de me matar, porque vocês entenderiam que eu sou enviado dele. Quem está na luz entende quem é enviado de Deus. Quem está na luz não zomba de quem está na luz junto com ele. Quem está na luz percebe, porque o Espírito testifica que quem está na luz tem a presença de Deus dentro dele. Então nós precisamos entender isso. Os sinais de João. No Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais. Semaias no grego. Então, assim como Moisés, Jesus foi enviado por Deus e os sinais serviram para demonstrar que ele realmente era o novo Moisés. Olha, no Evangelho de João tem lá aquele cara que foi curado de nascença da cegueira. A Bíblia não fala se ele tinha um globo ocular e ele era cego, também não diz se ele nasceu sem o globo ocular. Porque pode acontecer da criança ter uma formação e ela não ter o globo ocular, ou pode ter nascido com o globo ocular e tudo branco, sem ter visão. Mas Jesus vai lá e cura aquele camarada. E diz o autor que nunca se ouviu em Israel que um cego de nascença enxergasse. Ou seja, esse milagre que Jesus faz na vida do cego de nascença é para demonstrar que ele é o Messias, o enviado por Deus. Então o Evangelho de João mostra que realmente Jesus é o Cristo, com um desses sinais que estão acontecendo. Então Moisés faz os seus sinais, Moisés opera os seus milagres e Jesus faz muito mais. Então aí você tem as bodas de Caná, a cura do filho de um funcionário, a cura do paralítico, multiplicação dos pães, caminhar sobre as águas, cura do cego de nascença, ressurreição de Lázaro, que somente alguém com poderes como o Messias, como aquele que foi enviado, é que poderia fazer essas coisas. E aí começam a perguntar: ué, não era você que era o cego? Quem foi que te curou? Ele diz: olha, eu não sei quem me curou, só sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Gente, milagre não se explica, milagre se testemunha. Você não tem que explicar como é que você foi curado, você não sabe. Eu só sei que estava aqui, pastor, estava aqui e saiu. Não é assim? O médico só pode dizer até a causa da morte, mas como a pessoa voltou da morte, o médico não tem como dizer. Porque para trazer da morte, só o Messias tem poder para fazer isso. Eu nunca ressuscitei ninguém, mas aonde Jesus chegava, nem funeral suportava a presença dele, porque ele acabava com o funeral. Gente, Jesus era tão poderoso, que quando ele já estava no mar, já havia cisma, lá onde o gadareno estava. Quando ele bate o pé na terra, ele sente: Jesus chegou na cidade, e ele vai nos expulsar desse homem, porque o poder dele é muito grande, e é por isso que a igreja ainda subsiste a toda perseguição, a toda prova, porque o eu sou está aqui no nosso meio nesta noite. É nesse Jesus que nós temos que crer, num Jesus que faz e continua fazendo e há de sempre fazer. Nessa palavra que nós temos que crer. Aí eu separei também a passagem do Nicodemos. Nicodemos é uma pessoa representativa, ele é um religioso, é um mestre de Israel, não é um qualquer. Eu estava num lugar orando, e quando eu fui me despedir, quando a gente desceu desse lugar, aí o irmão, eu dei a paz a ele, né? Ele: ô Zé, pai do senhor me chamou de Zé. Eu falei: Zé, o quê, rapaz? Está repreendido, nem te conheço? Por que você vai me chamar de Zé? Porque Zé, a gente tem uns subtítulos que não são legais, né? Zé bobão, Zé trouxa, Zé não sei o quê. Ele me chamou de Zé, aí eu não gostei, né? Que negócio é de Zé? Não sou Zé. Eu não sou Zé. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque não foi qualquer um que foi até lá para falar com Jesus de noite. Foi um cara forte, um cara extremamente religioso, um cara que conhecia a lei de có e salteado. Ele fala como um porta-voz, porque ele diz: nós sabemos. Então ele está falando pelos outros.
Nós sabemos. Ele pronuncia o seu juízo com autoridade, seguro. Ninguém pode realizar os sinais que fazes. Sem Deus, não está com ele. Olha como é que ele já está percebendo que Jesus não é uma pessoa qualquer também. Depois aí acontece todo aquele processo que vocês já sabem. E aí Jesus entra na questão do nascimento, da água e do Espírito, que está ligado ao batismo. Está ligado a uma nova criação, a uma nova fase de vida. A água em João conserva o seu duplo sentido de purificação e fecundação. Purificação porque a água limpa, a água lava. Jesus fala para os discípulos, vós estáis limpos pela água da palavra. Então a água limpa, a água purifica, o batismo faz isso. E ela também é fecundidade, porque quando se levanta não é mais uma mesma pessoa, é uma nova criatura. É isso que Deus faz com o poder da sua palavra. Ele purifica e também ele fecunda, porque a pessoa torna-se uma nova criatura. E isso está acontecendo no diálogo entre Jesus e Nicodemos. O novo nascimento é uma passagem da radical incapacidade do homem de amar, daquele jeito, para uma possibilidade de amar. Gente, todo religioso, lamento aqui dizer, não ama ninguém. Porque ele está disposto a mandar qualquer um para o inferno por causa da sua religiosidade. Quando nós nos desprendemos da nossa religião, nós estamos dispostos a amar seja quem for. Seja quem for. E o ser nova criatura traz essa possibilidade. Traz essa possibilidade. Então, isso aqui é o contexto que está acontecendo entre Nicodemos e Jesus, que eu não posso muito mais. Passa mais um aí, por favor. Eu separei também o marido patrão. A história da mulher samaritana. Separei esse também. Por que marido patrão? Porque Baal significa marido, significa patrão. E vocês sabem que aquela mulher disse. Jesus fala para ela, vai lá e fala com o seu marido. Ela disse que eu não tenho marido e tal. Disseste bem. Tiveste 5 e o que tu está agora não é teu. Então, o marido patrão. A história da mulher samaritana. Então, a história da mulher samaritana, ela é construída na perspectiva da história do profeta Oséias. Por quê? O profeta Oséias tem que casar e casar com uma mulher agora que vai cometer adultério. Vocês estão vendo que o autor não escreve do nada? O autor não escreve do nada. O autor tem o Antigo Testamento como pano de fundo para construir seu relato, seus escritos. Por isso que ele usa a mesma ideia de Oséias. E aí você tem 3 possibilidades com a mulher de Oséias. Porque tem gente que diz que a mulher de Oséias era prostituta religiosa e no tempo de Oséias não existia essa ideia de prostituição religiosa. Então ela não era prostituta religiosa. Alguns dão a ideia de que Oséias pegou uma mulher que já vivia na prostituição e a ideia mais aceita é que ele casa com uma mulher direito e depois essa mulher comete adultério. E essa é a melhor hipótese. Por que é a melhor hipótese? O casamento de Oséias com a mulher não simbolizava a relação de Deus com Israel? Então ela tinha que ser pura, porque Deus não casou com uma adúltera. Deus casou com um povo direito. Depois é que esse povo vai cair no adultério por causa da idolatria. Então, essa é a melhor hipótese. Casa com uma mulher séria, casa com uma virgem, tira ela da casa do seu pai, e depois ela se perde no mundo. E aí ela vai ter 3 filhos, gente. E cada um, o nome dos filhos, se vocês lerem aí, vai trazendo um distanciamento evolutivo. Não isso, não aquilo e não meu povo. Ou seja, no final aquele povo não é mais chamado povo de Deus. Então há um afastamento gradativo de Deus anunciado pelo profeta Oséias. Agora, tem uma coisa também interessante no livro de Oséias. O que é interessante no livro de Oséias é que ele usa uma lógica diferente da nossa. Enquanto a gente diz que a pessoa tem que se converter para depois ser salva, em Oséias a pessoa é salva primeiro para depois se converter. Não que isso queira dizer que a conversão não seja necessária. A conversão é necessária, mas Oséias usa uma lógica diferente.
E aí agora João vai criar essa história dentro desse contexto. Agora Jesus precisa atravessar Samaria, ele para em Sicá e senta-se junto à fonte de Jacó. O texto mostra a distinção entre fonte, pegué, e poço, frear. A fonte é o lugar onde a água brota generosa e pode ser bebida sem esforço. O poço, quanto mais profundo, tanto mais requer fadiga para tirar a água. A fonte e o poço têm algo em comum, que é a água, fonte de vida. Jesus é agora a nova fonte que substitui a fonte de Jacó. É nesse contexto que surge a mulher samaritana. Ela se surpreende com o pedido do judeu desconhecido. E nenhum judeu que se prezasse pediria não só uma mulher, mas principalmente samaritana. E no mundo judaico, tem um autor judaico que diz que a mulher samaritana vive menstruada sempre, todo dia. Ou seja, ela é impura desde que nasce. Então eu não posso pedir água para quem vive impura constantemente, porque se eu beber, eu também fico impuro. Então a religiosidade não deixa eu dizer que quem está impuro também pode ser salvo. Ela se surpreende, mas o Cristo veio para oferecer algo que supera as divisões causadas por ideologias religiosas. Jesus diz para ela: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu lhe pediria água da vida. Jesus não está olhando para a tua cor, Jesus não está olhando para o pecado que você cometeu, Jesus não está olhando o que você está vivendo agora. Beba dessa água que traz vida, que te dá vida e que muda a sua vida. Ele tem poder para isso. Estou terminando, gente. Só um pouquinho, pastor, pelo amor de Deus. Senão eu não volto mais, né, gente? Quem passa muito do horário não volta mais. O amor de Deus não difere entre homens merecedores e não merecedores, entre ortodoxos e exegéticos ou heréticos. Não, o amor de Deus abrange todo mundo. Por isso Jesus respondeu à mulher, que é isso que eu falei agora. Se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria: eu quero água viva, porque é isso que eu tenho para te dar. A mulher compreende o dom de Deus, mas apresenta as dificuldades. O poço é fundo. Como é que o senhor vai me dar água? É sempre assim, né, gente? Eu quero ir para a igreja, mas e meu futebol? Eu quero ir para a igreja, mas e minha esposa que não é crente? Eu quero ir para a igreja, mas e meu pai, o que ele vai achar? Esquece a corda, esquece o balde e beba da água que Jesus está dando aqui nesta noite. O que havia sido identificado como fonte na boca da mulher se torna poço. E o poço é a figura da lei, porque a lei não salva, ela dificulta a salvação. A mulher conhece o dom de Jacó, o poço, mas não conhece o dom de Deus, a fonte. Jesus oferece a samaritana a sua água, uma água que não dará mais sede. Esta água é o amor gratuito de Deus. Quanto mais o homem bebe, mais se sente amado gratuitamente e sente em si a capacidade de amar. Nesse mesmo evangelho diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer receber a manifestação? Ama e obedeça. Ama e obedeça. Quanto mais você beber, mais você vai se sentir amado. Quanto mais você bebe, mais Deus passa a te amar e mais você tem capacidade de amar. A mulher entende o que Jesus quer oferecer e se declara disposta em abandonar o poço, a lei, para acolher o dom de Deus, a fonte. E aqui eu concluo minha mensagem. Está aí uma conclusão. Nesse pequeno espaço, não há como prescrutar o evangelho inteiro de João. Sua riqueza, teologia, sua linguagem simbólica, porque tem muita questão ali de números, e a demonstração do amor que Deus tem pelo ser humano. É possível enxergar que o Cristo apresentado por João é alguém que vem do alto, desde o princípio, e que habita entre os homens com o objetivo de salvar. Que Deus abençoe vocês.